Quando um espírito imundo, veja como que a Bíblia chama Satanás, né? Quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, ele diz, agora presta atenção aqui, o texto. É ele que diz. Jesus aqui que está dizendo. Jesus está dizendo o que o diabo diz. Ele diz, voltarei para a casa de... Ô, filho, muda para RC, filhão. Muda a versão para RC, você está na NVI. Faz favor. Não, você não está sabendo? Ih, elogiei você cedo então. Agora deu certo. Aê, esse é o cara. Obrigado, filho. Aí. Tornarei para a minha casa de onde saí. Eu vou voltar ao texto. Palavras de Jesus Cristo. Preste minha atenção. Quando um espírito imundo, para começar, Jesus já começa falando que é um diabo imundo, tem saído de homens, do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não achando diz, tornarei para a minha casa, sentido de propriedade. Minha, sentido de posse. Tornarei para a minha casa de onde saí. Versículo 25, filhão. E chegando, acha a casa varrida e adornada. 26. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. 27. Não, só isso mesmo, até o 25 mesmo, 26 mesmo. Amém? Sente-se, sente-se. Eu quero falar um pouquinho sobre libertação essa manhã. E esse texto que lemos de Lucas 11, obviamente ele está dentro de um contexto dominical. Mas eu quero que você aprenda essa manhã como que funciona o processo de libertação. Tá? A gente fala muito de possessão demoníaca e a gente entende isso como uma prática comum do diabo, que é possuir pessoas, que é dominar pessoas, exercer autoridades em pessoas. Ontem nós estávamos falando sobre isso um pouco aqui. E aí eu já havia... Quinta-feira Deus me deu essa palavra. Foi domingo eu ministro isso. Então, nós vamos aprender um pouco sobre isso. Do que Jesus está tratando nesse texto? Jesus está tratando nesse texto de um homem que foi liberto de um espírito diabólico, um espírito demoníaco, que Jesus denomina esse espírito como um espírito imundo. E é muito interessante porque Jesus se refere ao diabo aqui como espírito imundo, mas se você buscar em outras citações, ele não se refere ao diabo dessa forma. Aqui ele chama o demônio de espírito imundo. Muito provavelmente faz jus à vida imunda que esse homem vivia. Então, a vida imunda de um homem é coerente à vida imunda do demônio. O demônio imundo que habita no homem o faz imundo. Se você toma banho, fica cheiroso, fica cheirosão, fica limpinho, do cabelo à ponta do pé.
e você pega uma roupa suja e coloca essa roupa suja, por mais que você esteja limpo, a roupa te faz imundo. Não tem sentido. Eu, por exemplo, eu tenho um pavor de usar a mesma meia 2 vezes ou 3. Não dá. Se eu coloco a meia, é um problema meu isso, tá? Eu sei lá se é, sei lá o que é também. Como psicólogo, eu não consegui me autodiagnosticar. Coloquei essa meia agora há pouco, limpinha. Eu vou chegar em casa e vou tirar. Eu não consigo colocar a meia de volta. Se eu ficar 15 minutos com a meia no pé, eu já não consigo pôr a meia. A minha mente manda um comando para o meu corpo, dizendo assim, essa meia está suja. Esses dias eu fui verificar as meias, e na realidade não é a meia que está suja. É o pé que está sujo que coloca a meia. Tem com a meia sujar dentro do tênis, a não sei que seu tênis seja varado igual esse aqui. Aí entra sujeira. Mas se o tênis blinda a meia blinda o pé. Só tem uma coisa que pode sujar a meia, o pé. Se você põe roupa limpa em corpo sujo, a roupa se suja por causa do corpo. Se você bota roupa suja no corpo limpo, o corpo se suja por causa da roupa. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o ser humano ele é revestido por algo, por alguma coisa. Nós somos revestidos. Há uma roupa espiritual que nos veste. Paulo trabalha isso muito claramente no livro de Filipenses e no livro de Efésios. Nós temos uma roupa que nos veste. Essa roupa ela pode nos purificar ou também pode nos tornarmos imundo. E essa questão de roupa, vestimenta, ela é muito séria. Efésios 6, Paulo trabalha uma vestimenta que não só gera purificação, mas gera também proteção. Capacete, couraça, sandália, cinto, escudo. E João termina em Apocalipse 22, dizendo o seguinte, se tudo deu errado, de Gênesis até aqui, João termina dizendo assim, então lave as suas roupas no sangue do Cordeiro, que tudo aqui está tudo certo. Olha que interessante. Lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. Pronto, está resolvido. Então a nossa vida é tira a roupa, coloca a roupa. Tira o casaco, coloca o casaco. Tira o casaco, coloca o casaco. Só quem assistiu Karate Kids vai entender o que eu estou dizendo. A nossa vida constante é troca de roupa. Troca de roupa, troca de vestimenta. E quando nós colocamos essa roupa, que não coloquei agora, eu não estou possuindo a roupa, é a roupa que me possui. Por que é a roupa que me possui? Porque ela está do lado de fora, escondendo, eu estou escondido nela. Você está vendo meu umbigo agora? Não. Está vendo meus músculos aqui no meu abdômen? Não. Eu estou escondido nela. Quando você põe essa roupa, você nada mais... O que você está fazendo é se escondendo atrás de alguma coisa. E a gente não quer se esconder atrás de qualquer coisa. A gente quer se esconder atrás de uma coisa que gera adorno. Que gera adorno. Adorno é enfeite. Adorno é embelezamento. O texto fala de uma casa adornada e varrida. Então nós estamos diante de uma tipificação, de uma tipologia de um sujeito representado por uma casa. E essa casa, ela é possuída por um espírito imundo, por um demônio. Só que o contexto já começa dizendo que esse demônio saiu do homem. Só que há um problema aí. Há um problemaço. E poucos percebem isso. Porque está na linha, mas pouco percebe o tamanho do problema. Volta o texto aí para mim, por favor. Volta lá para Lucas 11, 24. O problema está aqui, ó.
Quando um espírito imundo sai de um homem... Não, volta lá. Isso, obrigado. Quando o espírito imundo tem saído de um homem. Aí ele veio e fala, sai de um homem. Então ele saiu. Ele anda por lugares secos, buscando repouso. Olha o problema aqui, ó. Não achando, ele diz, tornarei para minha casa. Por que o espírito imundo diz? Eu saí do João, do Zé, do Mané, mas ele ainda é meu. Por que ele diz ainda é meu? Porque não houve uma transformação interna, houve só uma transformação externa. Pode tirar aí, filho. Vamos tentar entender um pouco melhor sobre isso. O demônio saiu. Saiu. Mas o Espírito Santo não entrou. É possível o demônio sair de alguém e o Espírito Santo não entrar? É possível sim. A Bíblia deixa clara isso. Nós acabamos de ver. É possível uma pessoa cantar domingo de manhã, essa casa é tua casa, eu deixo ela para você, Jesus. É possível. Ele afirmar que essa casa é sua casa, pode morar, que essa casa é sua casa, pode morar. E 10 minutos depois o demônio voltar para casa? É possível. Lógico que é possível. O demônio sai, a vida torna um pouco melhor? Torna. Mas não há transformação. A transformação não aconteceu. Isso é muito sério, é sobre isso que Jesus fala. Jesus trata nesse texto sobre um homem que foi liberto de um espírito imundo, mas não deixou de se comprometer com Deus. Todas as pessoas que frequentam igrejas, todas, eu vou fazer um corte desse texto. 1, 2, 3. Todas as pessoas que frequentam igrejas, que se julgam cristãos, que não se comprometem com Deus, se encaixam perfeitamente nesse texto de Lucas 11, 24. O demônio saiu, mas a casa continua sendo dele. A qualquer momento ele volta. E volta com 7 espíritos pior do que ele, para transformar a vida dele, pior, muito pior do que o primeiro estado. Pronto, corta aí. Se isso faz sentido para você, amém. Se não faz, pega a Bíblia aqui, ó. Eu tinha uma que eu fazia isso, era só para isso. Rasga. Eu fazia isso. Eu tinha uma Bíblia velha que eu rasgava e jogava no lixo aqui assim. Só que um dia o Senhor me chamou a atenção. Eu falei, vai rasgar a Bíblia aqui, rapaz. Eu falei, tá, perdão, Senhor. Rasga. Pica. Isso aqui não me interessa. Isso aqui não me interessa. Isso aqui não me interessa. Pega a caneta. Isso aqui não me interessa. Lá, 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 lá. Ah, não, isso aqui não me interessa. Isso aqui não me interessa. Lá, lá, lá. Isso aqui tem que ser revisado, viu? Isso aqui não é para nós. Aí, adapte a Bíblia para o seu Alavonte. Adapte. O que significa casa varrida e ordenada? Casa representa vida interior. Na linguagem de Jesus, casa é coração, mente, alma, seu eu interior. Casa é o eu interior. Quer ver? Coloca aí, 1 Coríntios 3,16. Ô João, deixa o Mateus aí. Vem cá para cá, senta aqui, faz favor. Senta aqui embaixo aqui. Pega a Bíblia sua, senta aqui. Por gentileza. João capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Veja lá, joga para mim na tela aí, Mateus. É o Mateus hoje que está coordenando a mesa.
Vocês não sabem... Não, João, é 1 Coríntios, filho, desculpa, eu coloquei o João no meio, chamei o João, a cabeça tá... Coloquei o João no meio do texto bíblico, olha aí que rolo. 1 Coríntios, filho, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, aí. Não sabem vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós somos o quê? Nós somos o quê? Templo é o quê? Casa. Pode tirar. Nós somos casa. Paulo nos chama de casa. Então, se somos uma casa que habita Deus, nós podemos ser uma casa que habita o diabo também. Nós podemos ser uma casa que habita o demônio nessa casa. Isso é muito sério. Isso aqui não é brincadeira não, isso aqui não é papo de religioso não, isso aqui é papo de cristão mesmo, isso aqui é Bíblia, é palavra de Deus. Ah, não creio na Bíblia, então você não é cristão. É qualquer outra coisa. Cristão crê na Bíblia. Nós somos casa. Casa simboliza a mente, a vida espiritual, o eu interior. Não se trata de lugar físico. Se trata do interior humano, da intimidade. Muito bem. Varrida. Casa varrida. Varrida fala de limpeza, mas não fala de uma limpeza completa, fala de uma limpeza incompleta. Casa varrida indica que houve uma mudança externa. Do lado de fora você olha e fala, caramba, mudou, hein? O sujeito mudou, tá bonitinho, anda arrumadinho, com a biblinha, vem pro cultinho, canta as musiquinhas. Tá alinhadinho, tudoinho. Abandonou alguns pecados evidentes. Tipo assim, aqueles tipos de pecado que todo mundo sabe que faz. Não, isso não faço mais não. Não, isso aí eu já não me envolvo mais com isso. É a casa varridinha. Tenta todo dia melhorar o comportamento. Todo dia ele dá uma linhadinha. Falava palavrão, agora não fala mais. Porque é necessário transmitir essa mudança. As pessoas têm que ver. Sabe aquele tipo de crente que não ora nem a pau? Começa a orar, sai falando para todo mundo? Nossa, à noite, rapaz, eu orei 3 horas da manhã. Nossa, você precisa ver. Fiquei até às 5 horas. Nossa, orei muito. Olha, em casa a gente está orando, a gente está fazendo, olha. É a casa varridinha. Não, eu não vou mais em balada, não. Agora, minha única balada é o culto de jovens sábado, minha balada. É a casa varridinha. Porém, é uma limpeza sem ocupação espiritual, ou seja, o mal saiu, mas o santo não entrou. O que é isso, pastor? Reforma moral e não espiritual. Casa varrida é reforma moral e não espiritual. O fato da pessoa não falar mais palavrão, não ir na balada, não falar mal dos outros, não querer tentar mostrar uma vida de pureza, não significa que interiormente o santo do santo habita nesse sujeito. É casa varrida. É casa varrida. Jesus está falando aqui que a casa varrida e adornada é do diabo. Ele está dizendo, minha casa. Minha casa. Então me explica melhor, pastor, sobre casa varrida. Casa varrida é libertação sem conversão, mudança sem transformação. Libertação, repete comigo, 1, 2, 3, libertação, sem conversão, mudança sem transformação. Eu fui esse cara durante muito tempo. E eu tenho certeza absoluta, como 1 mais 1 é 2, que muita gente aqui também foi. Muita gente aqui. Isso é se ainda não tiver gente assim, nessa condição. Fui liberto de muita coisa da minha vida. Mas não fui convertido.
durante um tempo da minha vida. Eu achava mesmo que ter uma vida moralmente ética, e é necessário ter, não ir para motel, não se prostituir, não mentir, não ir para as baladas, não ficar se dando ao álcool, não se jogar nas orgias da vida, não falar mal do mundo, tudo isso é libertação, é libertação, claro que é. Mas libertação sem conversão, não há transformação. E depois um dia eu me lembro dessa história, cara, mas é vergonhosa, mas eu tenho que contar. Eu acho que Paulo ficava na mesma situação que eu estou agora. Eu namorava uma moça, filha de um casal de pastor. E eu me lembro que eles tinham uma floricultura e a esposa essa minha sogra, namorava. E eu fui na loja deles, eles tinham uma loja de floricultura. E eu já contei essa história aqui uma vez. E eu sentadinho num banco, ela chegou para mim, ela estava preparando um buquê de flor. Ela falou: William, posso te falar uma coisa? Eu falei: pode. Você é um menino bom, você é um menino que tem um coração muito bom. Trabalhador, honesto. Mas posso dizer a verdade? Você não vai ficar chateado comigo, não? Eu falei: não, você não é crente não, William. Você não é convertido, William. Você não é transformado, você não é santo. Jesus não mora em você. Diante do Deus que eu sirvo sobre esse altar, eu ouvi essas palavras. Jesus não mora em você. Você não é transformado. Você vai no motel com a minha filha. Você mente. Você vai na igreja só por ir, William. O Senhor já falou isso para mim sobre você. E sabe o que é pior, William? Ele falou: o quê? Minha filha é pior que você. Vocês deram certinho um para o outro. Você aparenta, William, uma vida de liberto, mas você nunca foi convertido. Você precisa aceitar Jesus, verdadeiramente abandonar o pecado. Quantos vivem assim dentro da igreja? Que o diabo diz: aquela casa é minha casa, e eu vou voltar para ela. A minha sorte é que quando ela disse isso, eu caí em lágrimas, comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E eu me lembro que na mesma semana eu separei da filha dela. E eu fui convidado para um casamento de um pastor amigo meu, que eu vou trazer ele aqui para pregar um dia, pastor Márcio Lacerda Falcão, advogado, doutor em direito, meu amigão. Estou devendo isso para ele. O pastor Márcio ia casar. E a gente rodava o Brasil junto, nós éramos missionários do ICP, e eu tinha abandonado completamente isso tudo. E eu me lembro que o Márcio estava se trocando para casar, e ele disse assim para mim: deixa eu falar uma coisa para você, William. Ele chamava de... Enfim, tinha um apelido que ele me chamava, não vou falar não, porque senão começar a me suar aí não dá. Ele falou assim para mim: cara, você precisa de Jesus para você se sentir satisfeito. Sem Jesus, você sempre vai ficar correndo atrás de mulher aqui, mulher ali, mulher lá, e você vai ficar correndo para cá, para lá. Você precisa de Jesus para se sentir satisfeito. Jesus quer te preencher, cara, ele se trocando. Jesus quer te preencher. Eu chorei muito, ele orou por mim naquela noite. Ali eu decidi mudar de vida. Casa varrida fala de limpeza não incompleta. A minha casa era varrida. E o diabo dizia: eu estou voltando, hein, William? Mas eu vou voltar para arregaçar, para arrebentar contigo, cara. Eu vou voltar para moer mesmo, legal. Eu vou acabar com você. O texto fala de casa varrida e casa ornamentada. O que é ornamentada? Aponta para aparência religiosa. Ornamentação significa prática religiosa, disciplina externa, aparência de espiritualidade, organização moral e comportamental. Ornamento é enfeite. Isso aqui é enfeite. Isso aqui.
para trazer uma cara bonita, para trazer luz para nossos olhos. Nossa, que coisa linda, até ilumina. Tudo parece bonito por fora, mas há um vazio por dentro. Literalmente vazia. Literalmente vazia. Não vem com essa conversa, não. É meio de bicho, um monte de monstro, um monte de... Aquele desenho da revistinha de Testemunho de Jeová. Um monte de cobra, escorpião, rato. Não tem nada dentro. É casa varrida e enfeitada. Um vazio. Pronto. Por que está vazio? Porque o diabo saiu. O diabo saiu. Então significa que tem muita gente liberta dentro da igreja? Tem. Tem muita gente aqui liberta de espíritos demoníacos. Só que a casa continua do diabo, é dele. Porque foi liberto, está vazio e não foi preenchido. O Espírito Santo não ocupou aquele lugar. Então a casa está limpa, está varrida, ordenada, enfeitada. Do jeito que o diabo gosta. Do jeitinho que Satanás quer que esteja. Só que tem um detalhe. Os cômodos ampliaram, porque outrora habitava 1, agora vai habitar 8. E isso é sinônimo de legião. Porque o que vem com os 8, vem muito mais. É um número incontáveis. Tudo parece bonito por fora, mas vazio por dentro. Isaías fala sobre isso. Coloca para mim, capítulo 29, versículo 13. Presta atenção no texto. Isaías 29, 13, olha o que ele diz. Este povo, contudo, este povo não se voltou. 29, filho. 29. 29, 13. Porque o Senhor disse. Quem disse? É eu que estou dizendo? Tem nada, eu não tenho nada a ver com isso aqui, não. Não é eu que disse, é ele que disse, ponto final. Só sou aqui um porta-voz. Porque o Senhor disse, pois que esse povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra. Então é possível você estar aqui agora cantando, louvando, dando paz ao Senhor, pregando. Qualquer um pode fazer isso. Mas o seu coração se afasta para longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, em que foi instruído. Pode tirar. Por que você está aqui? Porque alguém disse para você vir aqui? Porque você ouviu de alguém que se não vier aqui, você está em pecado, Deus não se agrada porque você está aqui. Isso é mandamento de homens. Mandamento de homens. Eu vou para o culto que se eu não for, se eu não aparecer lá, o pastor fica bravo. Mandamento de homens. Eu vou para o culto porque meu marido quer que eu vá, porque minha esposa quer que eu vá. Mandamento de homens. Esse tipo de gente, o Senhor se separa, ele separa. O grupo que está com a casa vazia, que ele não preencheu, que o demônio está para voltar, e o grupo que é cheio do Espírito Santo. Ele separa. Tudo parece bonito por fora, mas vazio por dentro. Então, casa varrida e ordenada é interior não preenchido, apenas enfeitado e varrido. Então a verdadeira libertação se dá pela transformação. Como eu, como pastor, lido com esse grupo de gente, sabendo que a pessoa não é de fato transformada? Amando, acolhendo, apoiando, instruindo, orientando, pregando, aconselhando. Como que Jesus trata? Como que Jesus trata? Meu Deus do céu, será que eu vou entrar nisso mesmo? Mas Jesus trata pesadamente. Pesadamente, pesadamente.
Ele começa: apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Jesus é duro demais com esse tipo de gente. Se eu for pregar aqui, irmãos, não fica um aqui dentro. Vocês me crucificam. Paulo Júnior pregou durante muito tempo e crucificaram Paulo Júnior. O pastor Paulo Júnior está lá, sumiu no mapa. Pastor da igreja do Calvário, em Franca. Se nós formos pregar exatamente do jeito que Jesus pregava, não fica um. Até eu largo o microfone e vou embora. Ao contrário do que todos acham, Jesus nunca pregou palavras para massagear ego de ninguém. Toda a pregação de Jesus era confronto com esse tipo de gente. Tudo para Jesus era confrontar o pecado e o pecador. Então esse tipo de pessoas, eu ia usar uma palavra aqui, mas é palavrão, não vou falar não. Vou falar tá lascado. Esse tipo de gente tá lascado. Quem frequenta a igreja e ainda não renunciou ao mundo é casa varrida. Esse tipo de gente tá lascado, porque o diabo volta e na hora que ele voltar, ele vai moer, mas ele vai moer. Mas ele leva para o pó. Então nós temos que entender quem nós éramos antes de Jesus entrar na nossa vida. Já que eu fui liberto, poxa vida, eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso do Espírito Santo em mim. Quem eu era antes dele entrar na minha vida? Tá? Então, ok, coloca Efésios 2, versículo 1 ao 3. Efésios 2, versículo 1 ao 3. Olha aqui, presta atenção aqui, ó. E vos vivificou. Pode botar NVI agora você pode jogar NVI. Tá? Se puder, só... Ah, tá ligado o ar ali, né? Que tá quente, moço. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Então assim era nós. Estávamos todos mortos. Por causa do quê? Transgressão e pecado. O que é isso? Depravação total. Depravados, nós éramos depravados. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e no pecado. Versículo 2. Nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões desse... Qual é o padrão desse mundo? Qual... Ih, que o Tabra está buscando aqui o padrão do mundo, né? Peraí, o Google buscou aqui o padrão. Vocês não responderam, o Google respondeu, tá vendo? Aí, parou, pronto. Qual era o padrão do mundo? Olha lá, nas quais costumavam viver quando seguiam os padrões desse mundo. Qual era o padrão desse mundo? Volta o versículo 1, por favor. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e no pecado. Qual é o padrão desse mundo? Gerar morte, transgressão e pecado. O que esse mundo oferece? Morte, transgressão e pecado. Morte espiritual, quebra de relacionamento com Deus. Transgressão, iniquidade. Iniquidade é o quê? Pecado. Tudo que esse mundo produz rompe a aliança que eu e você temos com Deus. Então, nós já nascemos na mamãe, quando o médico tirou nós da barriga da mamãe, a gente já nasceu morto, transgredido, debaixo do pecado. Viemos ao mundo fruto de quem pecou. Não que nós pecávamos, não que nós estávamos em pecado. Não. Quem nos gerou estava em pecado. Fomos fruto do pecado. Versículo 2. Nas quais costumavam viver quando seguiam os padrões desse mundo. Olha lá, o príncipe do poder do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A Bíblia está dizendo que existe um príncipe, um espírito
espírito que atua nos filhos da desobediência. Demônio, Satanás. Você que está assistindo em casa, demônios atuam nos filhos da desobediência. Ah, não acredita? Rasga a Bíblia. Joga no lixo. Vou para a noitada, demônios. Vou para a prostituição, demônios. Vou para o álcool, para a cachaça, demônios. Vou para a mentira, demônios. Vou para a fofoca, demônios. Vou para a calúnia, demônios. Vou para qualquer coisa que desagrada a Deus, demônios. Que operam, que trabalham, que atuam nos filhos da desobediência. Mas eu não estou sentindo nada. Demônios não faz você sentir, faz você fazer. Demônios não faz você sentir, faz você fazer. Vou para as drogas, demônio. Vou para o cantinho do meu quarto ver pornografia, demônios. Demônios que atuam nos filhos da desobediência. É a Bíblia, eu não estou distorcendo o texto. Eu estou fazendo uma hermenêutica aqui. O texto está dizendo que demônios atuam nos filhos da desobediência. Então nós éramos assim. Ah, mas eu não via pornografia, eu não traía, eu não fazia nada disso. Mas era conduzido pelo demônio. O demônio estava ali. Por que estava ali? Porque o Espírito de Deus não estava ali. Olha o 3. Antes, todos também vivíamos como eles. Olha lá, ó. Olha aqui que o texto diz. Satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa. Realizando a vontade e os pensamentos dela. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Deus olhou para mim e para você e falou: eu vou mandar água, eu vou matar todo mundo. Aí ele lembrou: não, eu já fiz isso uma vez. Eu já fiz isso uma vez. Quem está entendendo aqui? Beleza. Eu já fiz isso uma vez. Vou mandar fogo. Não posso. Não posso porque eu me comprometi com a minha palavra, que eu não faria mais isso. Já sei. Vou mandar meu filho Jesus para libertar esse povo. E aí vem Jesus. Eu acho que ele virou para os anjos, virou para o Espírito Santo e falou para Deus assim: o senhor precisa parar com essas confusão. Não é? Lá vai eu então. E vem Jesus. Pode tirar o texto aí, filhão. Não éramos apenas pecadores por escolha. Éramos prisioneiros por natureza. Prisioneiro por natureza. E Cristo nos libertou pela graça. Amém? Fomos libertos por Cristo. Amém? Então, quem nós nos tornamos? Então, já sabemos quem nós éramos, sim ou não? Já sabemos quem nós éramos. Ok, está tudo certo. E quem nós nos tornamos? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20. 2 versículos. Eu já li aqui, vou ler de novo. 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Que está em vocês, ao qual receberam de Deus. O Espírito Santo foi enviado por quem? Foi enviado por mim? Então eu acho uma patifaria. Patifaria, faz tempo que eu não uso essa palavra. Eu acho uma babaquice quando alguém fala assim: vem aqui, João. Eu já fiz isso também. Babaca também. Aí. Receba o Espírito Santo. Recebeu? Volta aqui. Ela não recebeu, vou dar de novo. Receba em porção dobrada o Espírito Santo. Receba! Foi? Putz. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, a qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos.
Ué, agora entortou. Então quem eu era? Eu era prisioneiro de quem? Da transgressão e do pecado. Quem eu sou agora? Escravo de Deus. Paulo nos chama de escravos do Senhor. Por quê? Porque agora eu não sou de mim mesmo. Vocês não são de vocês mesmos. Vocês não são de vocês mesmos. Vocês não são de vocês mesmos. 20, versículo 20. Foram comprados por um preço. Vamos lá? Vamos entender? Deixa o texto aí. Escravo. Escravo. Uma loja de escravo. Tá? Para ilustrar. O senhor chegava para o comerciante de escravo e dizia: quanto quer por esse rapaz aqui? Abre a boca. Dente bonito. Gostei de você. Quanto você quer? Eu quero X denários, X talentos. Está aqui. Bota a corrente nele, algema, vem, é meu. O Senhor pagava um preço pelo escravo. Jesus usa essa analogia, Paulo usa essa analogia. Vocês foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O que você está fazendo com o seu corpo? Injetando álcool, cerveja, cachaça, caipirinha, na roda de amigos, champanhe, só que mamando, porque pode, porque tudo pode. Pode onde? Onde é que pode? Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas eu não consigo me libertar. É porque a casa está varrida, não houve transformação. Você foi liberto, não, você está liberto, só não houve transformação. Não, mas é mais forte que eu, porque não houve transformação, meu Deus do céu. E o que eu tenho a ver com isso? Nada, a vida é tua, tu faz o que você quiser, meu Jesus. Vai excluir para quê? O diabo está prestes a voltar com 7 demônios mais? Volta para quê? Não, minha vida está boa. Por enquanto, nego. Por enquantinho. A conta chega, a hora chega, o momento certo vai chegar. Você quer que aconteça isso? De hipótese alguma. Mas está na Bíblia. Se Deus não é fiel à tua palavra, por que 2 bilhões de pessoas crê nela? Tecnicamente, teoricamente, era para crer, né? Nem todo mundo crê. Por que Ele preservou isso para nós? O que você tem feito com o teu corpo? Vai para a praia, põe fio dental para mostrar seus glúteos para os homens? Arranca a roupa para mostrar seus bíceps para as mulheres e dizer, olha aqui. O que você tem feito com o teu corpo? Não é religiosidade não, irmão. É santidade. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, externo e interno. Muito pior do que expor os glúteos na praia é viver no secreto a prostituição, a mentira, o engano, a corrupção. O que você tem feito, irmão? Somos templos, somos santuários do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, inclinados ao desejo do Espírito Santo. Se você não almeja em orar, falar com Deus, jejuar, ler a Bíblia, cultuar, adorar, santificar, mas deseja outras coisas além disso, tu és uma casa varrida e adornada. Não foi liberto, mas não foi transformado. O demônio saiu, mas está para voltar. Ele está dizendo, tu és minha casa. Repito, tu és minha casa. Tu és minha casa. Então, na hora de cantar aquela música, essa casa é sua. Você para e fala, de quem que é mesmo? O que eu estou fazendo com essa casa? O que eu estou fazendo com essa casa? O que eu estou fazendo? O que as casas fazem quando elas se reúnem? Glorificar a Deus ou falar mal da vida dos outros?
O que essas casas fazem? 3 casas. Eu, fulano e Beltrano. O que essas 3 casas fazem quando reúnem? Falar mal da vida do pastor? Falar mal da vida do cunhado? Falar mal da vida da sogra? Da sogra vale. Não, não vale. Vale não. Minha sogra é uma benção. Amém? Brincadeira. O que nós fazemos? Glorificamos a Deus ou fofocamos? Paulo diz que os fofoqueiros não entrarão no reino dos céus. Não é o que o Espírito de Deus deseja. Olha lá, 90% das coisas que acontecem aqui, que todo mundo acha que eu pedi, que eu falei, que eu disse, é fruto de fofoca. Ah, porque não pode fazer tal coisa que o pastor não gosta. Fofoca. Nunca disse que não gosta. Ah, porque não digo, porque ele fala isso, fofoca. Fofoca. Ah, porque lá na casa do fulano não pode mexer isso porque ele vai lá, fofoca. Ah, porque ele faz isso. Fofoca. E vou falar com você. Se eu chego para alguém e falo, deixa eu falar do Ricardo para você. Ricardo fez isso. Você pode contar no dedo que eu vou no Ricardo e falo para o Ricardo. E se chegar antes nele, ele vier em mim, você falou, falei. Ah, eu já caí muito nessa parada de fofoca. Cai mais não. Porque esse não é o desejo do Espírito. Fofoca não é desejo do Espírito. Calúnia não é desejo do Espírito. Se levantar contra alguém não é desejo do Espírito. Eu posso ter divergência com várias pessoas aqui, tenho mesmo. Divergência de ideias. E tenho com vários aqui. De ideias. Mas isso não me dá direito em fazer fofoca, porque eu não concordo com a ideia. Esse não é desejo do Espírito, esse é desejo do diabo. O fofoqueiro não entra no reino do céu. Cachaça, bebida, eu nunca disse nesse púlpito. Pode beber. Beba. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você precisa do álcool para se sentir feliz, é porque você não tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Porque o álcool é um alucinógeno. Eu desafio você a tomar cerveja sem álcool. Eu desafio você a falar para o teu marido, para o teu filho, para a tua esposa, tomar cerveja sem álcool. Se a cerveja fosse boa, as pessoas tomavam sem álcool. As pessoas só tomam a cerveja por causa do álcool, do alucinógeno. O álcool cai nas correntes sanguíneas, sobe para o cérebro, distribui no hormônio, gera prazer, gera alívio. E se alguém precisa do álcool para se sentir bem, significa que esse alguém não tem o Espírito Santo de Deus. A pessoa ora, a pessoa canta, a pessoa lê Bíblia, a pessoa vem no culto, mas não é transformada. Você está dizendo que se eu então quer dizer que eu beber o álcool, para mim não é transformado? Não, se você depende dele, não. Não, mas eu bebo só um golinho todo final de semana. Tenta tirar o final de semana. Se você não conseguir, é porque você tem dependência do álcool. O cérebro já está programado. Ai, abri aquela Heineken geladinha. Opa! Eu odeio essas brincadeiras. Eu detesto, não brinque assim comigo. Eu odeio essas brincadeiras. Fico quieto, me calo, mas hoje chegou a hora de falar. Eu odeio. Vamos abrir uma geladinha hoje, pastor? Eu odeio essas brincadeiras. Eu não gosto. Porque o álcool destrói vidas, destrói família. Temos aqui um pai de um jovem aqui. Cadê o jovem? Já sumiu o jovem. Cadê o jovem? Já saiu também. Enfim. Pai do jovem destruído por causa do álcool. 50 anos no álcool. Quantos aqui conhecem família que foi destruída por causa do álcool? Agora imagina você falando de Jesus, com uma família que foi destruída por causa do álcool. Você convida essa família que está caminhando por Jesus para ir na sua casa e você fala assim, eu vou abrir uma cervejinha aqui, um golinho não faz nada mal, né? A Bíblia diz que ai daqueles que veem o escândalo. Como é que o cara que foi perdido no álcool vai compreender o Wilson, pastor Wilson, abrindo uma latinha de cerveja? Me explica. A questão não é religiosidade, a questão é santidade. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que eu ainda bebo? Eu ainda bebo porque eu não entendi o processo de transformação na minha vida.
Não é religiosidade. Ah, vou ficar chateado, não concordo. Não concorda? Azar o teu, porque é a Bíblia que está dizendo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu não estou aqui para implantar coisas minhas, nunca tive. Porque se eu tivesse, a igreja estaria cheia de gente. Porque se eu já falei várias vezes, falar as coisas para agradar os outros, eu sei bem como é que faz. Estudei para isso. E a gente consegue pegar na alma mesmo assim. Ó. Vamos lá, você é templo do Espírito Santo, está fazendo o que com o seu corpo? E sabe o que é o legal? Que vai acabar essa pregação aqui e não vai mudar nada. Para muita gente é mais uma pregação. Tem gente me assistindo ali agora que até desligou. É mais uma. Libertação é sinônimo de desocupação. Ó, Lucas 11, 24, volta lá para o texto. Quando o espírito imundo sai do homem. Libertação. Pastor Ricardo, libertação. Quando o espírito imundo sai do homem. Está lá. Libertação, pronto, libertou. Acabou. Já viu? Já viu isso na Universal? Nessas igrejas que trabalham muito com libertação? Satanás sai. Qual é o teu nome? Fala o teu nome. Aí, Zé Pilintra. O que você está fazendo nela? Eu estou acabando com a vida dela. Então você vai sair. Eu não vou sair. Sai, não sai. Sai, não sai. Sai, não sai. Então saio eu. Aí o pastor sai. Não. Sai! Aí saiu. Saiu. Ai. O que aconteceu? Amiga, nossa, você estava endemoniada. Sério? Ai, nem me lembro. Aí vem alguém, traz um copo d'água. Estou em paz. Estou liberta. Glória a Deus! Está liberta! Demônio lá na esquina. Esperar, né? Um pouco, né? Demônio lá na esquina. Já puxa no walkie-talkie. Alô? Pode mandar 7. 7. É assim. Manda 7, por favor. Isso. Não, nós vamos em 8 agora. Não, tá libertinho, tá limpinho. Casa varrida, adornada, bonitinho. Tá legal, tá filé. Lúcifer fala, então pode ir. Aí vem depressão. Com a depressão vem tentativa de autoextermínio. Aí vem divórcio, adultério, prostituição, vício. Aí vem uma pancada de coisa. Infelicidade, vazio intenso, afastamento, perturbação. Aí começa a vir. Aí derrama, né? Derrama. Já viu isso? Enche um copo. Esquece a torneira ligada. Faz assim, ó, derrama. Aí de repente o filho fica doente. E doença em cima de doença. Aí a pessoa fica doente. É dor na coluna, dor na perna, dor no joelho, cabeça, fibromialgia, diabetes, câncer. Uma desgraçaiada. Não existe essa palavra, inventei. Uma desgraçaiada. Rebenta com tudo. Marido é desempregado. É despejado. Banco toma o carro. O filho vai para as drogas. A filha vai para o homossexualismo. Vira um diabo. Vira um inferno. Aí chega aqui. Todo moído, todo arrebentado. Chega aqui e chega em qualquer outra igreja. Que prega a palavra. Pastor, eu posso falar com o senhor? Claro. Minha vida está um inferno, pastor. Ah, é? Nossa, minha vida está destruída. Destruída. É. Queria que o senhor orasse por mim. Tá. Eu já adianto para você, filha, o quê? Não vai adiantar nada. Vou repetir. Não adianta nada. Porque eu vou orar. Qual o seu nome? O nome dos 7. Qual o nome dos 8 que está aí dentro? Luizinho, Zezinho, Huguinho, né? A galerinha toda, os demônios.
Sai, todo mundo sai. Repete o processo. Atravessar da rua. Os 7, os 8 com o relógio. Não dá um tempo, né? Agora está na Batista Manancial, ali o negócio é mais apertado. Ali já o pastor ali, os pastores ali é meio esquisito. Ai, estou liberto. Ai, graças a Deus, acho que vou ficar aqui, na Batista Manancial. O senhor me aceita como membro? Claro. Aí vem um culto, vem outro culto, vem mais outro culto, daqui a pouco só quer. Aqui, irmão, está fulano, que vai ser, vai ser, blá, 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 blá. Ei, vem cá, todo mundo abraça. Aí, daqui a pouco está lavando o banheiro, está limpando o chão, tocando bateria, até pregar. Olha só que coisa, até pregar. A paz do Senhor Jesus. Está liberto? Tem demônio ali? Não. Cadê eles? Estão do outro lado da rua. Relógio. E por que não houve transformação? Porque vem para um culto igual esse, ouve por aqui, solta por aqui. Exatamente isso. E você acha que eu me sinto trouxa fazendo isso? Não, a minha recompensa está lá na glória. A minha recompensa está lá no céu. Ao contrário do que acham, porque já chegou no meu ouvido isso e chega direto essas coisas para mim. Não quero teu tapa nas costas, teu elogio. Quem faz isso faz porque me ama de verdade. Então não estou aqui em busca de elogio, tapa nas costas e coraçãozinho nos meus devocionais. Quem dá coraçãozinho é porque me ama de verdade. Então não pense você que eu estou preocupado. Faz 20 anos, agora dia 15, pela glória de Deus, que eu faço a mesma coisa. A mesma coisinha, todo mundo que saiu daqui me caluniando, difamando, falando que eu sou um merda, que eu sou um cara terrível, duro, cadê esse povo? Eu continuo aqui fazendo a mesma coisa, cadê esses trouxas que me caluniou, me difamou, me perseguiu? Eu continuo pregando do mesmo jeito, com a mesma autoridade, do mesmo pique, do mesmo ânimo, independente da quantidade de gente. Problema é seu que não ouve. Eu fui chamado para pregar, não fui chamado para massagear ego de ninguém, para fazer amiguinho, para fazer mulher de pastor, mulher de líder, fazer qualquer um gostar de mim. Eu estou pouco preocupado com isso. Ele gosta de mim, aleluia. Tem que preocupar com ela. O dia que ela virar para mim e falar, cansei, estou indo embora, aí ferrou. Com ela que deita comigo, lava minhas cuecas, faz minha comida. Agora eu vou ficar chateado? Fico, claro. Por que essas pessoas não mudam? Porque não houve pregadores iguais a mim, Ricardo, Wilson, qualquer um que sobe aqui. O Leomar, qualquer pessoa aí, pastor, fulano. Não houve. Não houve. Então está assim de gente liberta. Está assim de gente liberta dentro da igreja. Casa varrida, adornada. Está cheio de gente. E não vai ser diferente na igreja, da congregação que o pastor Ricardo vai assumir. Vai encher de gente lá. Ele vai pregar. Uma galera vai se converter, vai transformar, ele vai olhar, ele vai enxergar, ver os frutos dele, vidas caminhando com ele. Vai entrar muitos Eduardos na vida dele, muitas Cidinhas na vida dele e da Clau. Muitos Williams, vai entrar. Como vai entrar também vários gafanhoto consumidor, problemático, que não muda, que não transforma, que não vai. Pessoas dessa aqui. Casa varrida, adornada. A libertação é necessária sobre tudo que gera aflição para a nossa alma perturbada. Não podemos deixar que o inimigo venha fazer morada em nossa vida. Devemos buscar estar livres da influência do inimigo em nosso íntimo, em nossas emoções, em nossos atos e atitudes. Pastor, qual que é a verdadeira libertação? É quando de fato o demônio sai e o espírito desce, o espírito enche.
Gordinho contou quando ele aceitou Jesus. Claudinha era católica roxa, apostólica roxa, igual a Sueli. Gordinho aceitou Jesus, batizou no secreto, no oculto. Foi para casa com a roupa embrulhada, falou, meu Deus, e agora? Aí ele se converteu. Aí Cláudia se converteu. Aí Laís se converteu. Larissa se converteu. Gustavo se converteu. Aí todo mundo veio. Todo mundo veio. A verdadeira transformação influencia pessoas. O povo vem. Quando eu ganhei Eduardo para Jesus, veio Eduardo, veio Jaqueline, veio Cauê, veio Emília, veio a Josi, veio Edinho, veio a Rosângela, veio a Véia, veio uma galera de gente, uns 10. A verdadeira transformação impacta pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz que a árvore você conhece pelo fruto que ela dá. Gálatas diz sobre fruto, fruto do Espírito e fruto da carne. Ninguém é atraído para Jesus com o fruto da carne. Repete comigo assim, vai, eu estou bem, esse negócio de repetir, é chato pra caramba, mas eu vou... Repete comigo, ninguém, não, fala alto, ninguém é atraído para Jesus por causa do fruto da carne, e sim por causa do fruto do Espírito. Agora você aplauda Jesus pela sua vida. Aleluia. O que é a verdadeira libertação? João 8,36. Vai lá, último texto nosso. Não vou dar conta de concluir tudo isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vixe, coisa demais. João 8,36. Vamos ler no 3. 1, 2, 3. Muda essa versão aí para ARC, vai lá, muda aí, essa versão aí. Vai lá. 1, 2, 3. Então, se você encontrar a libertação genuína em Jesus, verdadeiramente você estará livre. É muito triste saber que o diabo, pode vir aqui, Gustavo, que o diabo, como eu não vou conseguir concluir o estudo, mas enfim, que o diabo está procurando casa desocupada. É muito triste saber que há ainda no nosso meio, no nosso tempo, no nosso país, muitas casas desocupadas. O desejo do diabo é voltar para casa. Lucas 11, 24. Quando o espírito do mundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não achando, ele diz, voltarei para minha casa. Eu queria perguntar aqui, levanta a mão se você puder. Quem aqui é casa do diabo? Difícil, né? Então segura essa. A neutralidade representa uma oposição a Cristo. A neutralidade dá a Satanás o direito de posse sobre a casa que ele saiu. Neutralidade é morninão, é morno. Neutralidade é passividade. Neutralidade é entrar calado, sair calado em qualquer lugar. Neutralidade é o agente secreto, é o crente secreto. Neutralidade é viver uma vida na passividade e na parcimônia. Eu estou de boa. A neutralidade dá a Satanás o direito de posse sobre a casa que ele saiu. E Jesus diz em Lucas 11, 23, aquele que não está comigo, ou melhor, aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Se você não está com Cristo, você está contra Cristo. E se você não ajunta com Ele, você espalha.
Neutralidade dá direito a Satanás. E se ele não pegar você, ele pega quem você ama. Se ele não destruir você, ele vai destruir quem é mais vulnerável que está do teu lado. Sai da neutralidade em nome de Jesus. Se posicione. 2026, tome um posicionamento. Aqui não, xará. Aqui não. Comece a ter conversas maduras com Deus e posicionamentos firmes em relação à sua intimidade com Deus. Comece a ter posicionamento. Vai errar? Vai. Vai falar coisa que não deve? Vai. Vai, de repente, tecer críticas, fazer comentário e que não pode? Vai. Pede perdão, confessa, vai na pessoa, se acerta, se alinha, se ajusta. É tempo de ficarmos calados em relação ao mal que nós praticamos contra o outro. Calar diante da vontade de mandar a pessoa para aquele lugar, calar diante da vontade de dar uma opinião que não pediu, calar diante da vontade de se intrometer naquilo que nos foi chamado. Temos que nos calar, mas diante de Deus temos que nos posicionar, temos que orar, temos que clamar, temos que falar. Agora há pouco eu dei um conselho para uma mãe aqui, falei, cessa, fica quietinha, não fala nada. Diz amém, vou orar, amém, 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 amém. A gente quer vencer o diabo no grito, metendo a dedo na cara do diabo. O diabo não se vence assim não, irmão. O diabo se vence na oração, na santificação. O diabo se vence no posicionamento, dizendo não, não quero, não vou, não deixo, não permito. 2026 é ano de renovo na sua vida, se você quiser renovo. 2026 é ano de postura, se você se posicionar. 2026 é ano de falar, eu vou seguir Jesus e vou pagar um preço caro por isso, mas eu não vou largar, eu vou ser fiel até o fim. 2026 é ano de despertamento, acordar. As pessoas têm que olhar para você e não gostar de você porque você é bonzinho. Ai, esse é bonzinho, é caridoso, é carinhoso. Ai, que bonitinho, ai, que lindinho. As pessoas têm que ver você, Jesus em você. E a Bíblia diz que nada em Jesus atraía as pessoas. A Bíblia diz que ele não tinha beleza e nem formosura. Jesus não tinha nada para atrair as pessoas. Ele mesmo diz, o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Ele não tinha nada para atrair as pessoas. Ele era feio, esquisito. Não tinha nada. Mas quando ele abria a boca, o reino descia sobre a terra. O reino manifestava. Abra a sua boca para sair palavras que edificam, palavras que transformam, palavras que impactam, palavras que geram vida. Pois afinal de contas a boca fala o que o coração está cheio. O próprio Jesus diz, a boca fala o que o coração está cheio. É ano de santificação, ano de mudança, ano de posicionamento, ano de parar de ficar dando ouvido para fofoqueiro, para caluniador, para mentiroso. Ano para você encarar os seus inimigos de frente, olhar nos olhos dele e dizer, mesmo você me odiando, mesmo você me caluniando, mesmo você me difamando, eu te amo, tenho orado pela sua vida. É ano de renovo. Depende de você, não de mim, porque eu sei a minha parte. A minha parte eu sei que eu tenho que fazer. É ano de transformação. É ano de ser santo dentro da casa, da sua casa, no meio da família, dos parentes, dos amigos. Os amigos têm que olhar em você e dizer, você tem algo diferente. Você tem algo diferente. Você traz palavras que curam. Você traz gestos que acolhem. Você é diferente. Eu vejo uma luz em você. É ano disso. Será que vai ser o mesmo do mesmo? O mesmo do mesmo não muda. Mas uma porção diferente do céu na sua vida faz toda a diferença. Se coloque de pé, aplauda Jesus por isso, glorifique a Jesus. Aleluia, aleluia.